Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Você está preparado para ter uma aula super divertida, cheia de jogos e dinâmica hoje? Então, ótimo, porque a aula está sensacional. Eu sou a professora Renata Barbosa, do primeiro ano. Vamos ver qual é a nossa aula de hoje? Vem comigo! Agora que nós já sabemos qual é o nosso assunto da aula de hoje, vamos que é hora de estudar! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a capa de um livro, um conto e um texto muito bacana. Vamos também verificar comigo onde nós estamos. Que lugar é esse? Você consegue imaginar? É um lugar sombrio? Esse lugar te dá medo? Te dá felicidade? Tristeza? Como você se sente? Dá medo, não é verdade? Nós temos aqui abóboras de Halloween, um castelo mal assombrado e alguns morcegos. Ai, meu Deus! Então, vem me falar, você tem algum medo? Você tem medo de quê? Qual é o seu maior medo? Aquele que te assusta todinho? Nenhum? Você acha que medos são para criancinhas bem pequenininhas? Será que isso é verdade? Então vamos ver o que os textos literários falam sobre o medo? Nós vamos iniciar então com um conto escrito pela autora Ruth Rocha. O nome do nosso livro é Quem tem medo de quê? Vamos iniciar a leitura? Quem tem medo de quê? Eu vou contar para você o que é meu maior segredo. Há uma coisa no mundo que me mete muito medo. Não tenho medo do pai, nem da mãe, nem do irmão. Mas eu tenho muito medo do barulho do trovão. Do trovão? Mas que bobagem! Que medo mais infantil! Quando o trovão faz barulho, o raio até já caiu. Medo eu tenho, vou dizer, de uma coisa muito micha. Mas o que é que eu vou fazer? Eu detesto lagartixa. Lagartixa? Vejam só, isso parece piada. Nem ligo para lagartixa. Acho ela uma coitada. Sabe do que eu tenho medo? Que me dói o coração? Até me arrepia a espinha. Tenho medo de injeção. Esse texto traz alguns medos bem comuns, na verdade. Você tem medo de trovão, de injeção, de lagartixa, de algum outro animalzinho? Conta para mim. Então agora nós vamos brincar com algumas palavras desse texto que nós acabamos de ler. Vou explicar o jogo para vocês. Vem comigo. Ligue as palavras que possuem o mesmo som final. Atenção! Nós vamos ler as palavrinhas da primeira coluna e da segunda coluna. E nós vamos ver quais são as palavras que possuem o mesmo som final. Qual finzinho são bem parecidos. A primeira palavra da primeira coluna é segredo. Depois nós temos infantil, dizer, piada e coração.
Essas são as palavras da primeira fileira. Vamos ler as palavras da segunda coluna? Caiu, medo, injeção, coitada, fazer. Agora que nós já lemos todas as palavrinhas, vamos ver quais são as palavras que combinam uma com as outras. Vamos ver? A palavra segredo. Olha o finalzinho dela. Segredo. Combina com qual outra palavra? Combina com caiu? Não. Segredo, caiu, não combina nadinha. Segredo, medo. Encontramos a primeira palavrinha. Vamos ligar? Muito bom, vai fazendo junto comigo. A segunda palavra é infantil. Olha o finalzinho. Infantil. Infantil rima com caiu. Mas, professora, o final é diferente. Um é com L e o outro é com U. Sim, a escrita é diferente, mas o som final, que é o que nós estamos atrás, é igual, é bem parecido. Próxima palavra, dizer. Dizer combina com injeção? Não. Final super diferente. Dizer combina com coitada? Também não. O final bem diferente. Então, dizer tem o mesmo som final que a palavra fazer. Vamos ligar? Próxima palavra, piada. Piada vai ter o mesmo som final de qual palavra? Injeção ou coitada? Piada vai ter o mesmo som final que coitada. E nós vamos finalizar com a palavra coração, que tem o mesmo som final que injeção. E aí, você conseguiu fazer direitinho? Prestou muita atenção? Vai me acompanhando e vai fazendo junto comigo, tá bom? Então, nós vamos verificar agora quais as semelhanças de uma das sílabas, aliás, de todas as sílabazinhas da palavra injeção. E aí você vai observar que a palavra, ela pode ter o mesmo som no início, no meio ou no fim. Vamos observar isso? Vamos iniciar aqui com a primeira sílaba, injeção. Injeção tem o mesmo som inicial que essa palavrinha aqui, ó. Inseto. Olha só, o mesmo início, o mesmo som. Injeção, inseto. Vamos ver um outro exemplo? Ainda na palavra injeção, nós temos aqui a segunda sílaba, G, composta pelo J e o E. G. Injeção e a palavra objeto. Eles têm o mesmo som no meio. Injeção, objeto. Mas nós temos também na palavra injeção, olha o finalzinho, muito parecido com o final da palavra coração. Então, injeção tem o mesmo início que inseto, injeção tem o mesmo meio que objeto e injeção tem o mesmo som final que coração.
Então, nós acabamos de descobrir que uma palavra pode ter o mesmo som inicial, no meio ou final de outras palavras. Vamos ler um outro texto? E aí nós vamos ter mais exemplos. O texto que nós vamos ler se chama Medo de quê? Vamos lá? Se vejo um ET, uso o meu karatê, dou um chute e faço ele desaparecer. O bicho-papão comigo não tem vez não. Grito bem alto que ele fica com o maior medão. Se a bruxa vem querendo me assustar, puxo a peruca dela e ela começa a chorar. Medo de quê? Medo pra quê? Monstro também sente medo. Você vai entender. O lobo mau tem medo do caçador. Estoura uma bombinha e ele fica no maior terror. O fantasminha que não se aguenta, pois tem o meu spray de água benta. Que texto legal, que texto divertido. Vocês prestaram bastante atenção? Muito bem, porque agora nós vamos fazer um jogo sobre algumas palavrinhas que foram apresentadas nesse texto. Você está preparado? Você já ouviu falar no jogo do caça-palavras? Com certeza você já brincou, mas vamos lá que eu vou explicar. Aqui do meu ladinho tem algumas letrinhas bem embaralhadas. Dentro desse quadrinho de letrinhas, nós temos algumas palavras. E as palavras que nós temos aqui, você precisa encontrar. São os personagens que nós ouvimos na nossa história. Quais foram os personagens? Você que prestou atenção na história sabe, hein, do que a gente está falando. Quem são os personagens da história que nós acabamos de ler? Tempo para você, rapidinho, hein? Vamos lá. Procura. 5. Já acharam? Quantas palavras vocês acharam? Só uma? Não acredito. Vamos lá. Procura rapidinho. Vamos comigo? Que eu vou mostrar para você quais são as palavras que eu encontrei aqui no nosso caça-palavras. Então, a primeira palavra que eu encontrei foi ali, ó, no cantinho. ET. ET estava na nossa história, não é verdade? Se o ET aparecesse, ia dar um karatê e pronto, resolvia a situação. Vamos para a segunda palavra? O que você achou? Eu encontrei, ó, bicho-papão. Você achou bicho-papão? Muito bem. Vamos para o terceiro personagem. O que você achou aí? A bruxa. Para tirar a peruca da bruxa e coitadinha ia começar a chorar. Vamos para o próximo personagem. O que você achou? O lobo mau, que tem medo do caçador. Tem mais alguma? Eu acho que tem mais alguma palavra. Você encontrou? Vamos ver. O fantasma! Você achou? Muito bem! Então, agora que você achou todas essas palavras, nós vamos iniciar um outro jogo, viu? Presta atenção e fica ligadinho que nós vamos ter algumas questões que você vai acertar. Vem comigo! Aqui ao meu ladinho vai aparecer uma roleta. E nessa roleta vai ter os personagens que nós acabamos de ouvir. Aliás, de achar no nosso caça-palavras. O ET, o bicho-papão, a bruxa, o lobo mau e o fantasma. Vamos ver qual vai ser o personagem sorteado? Vem comigo, vamos embora. O que você acha que vai ser o primeiro? Não sei, eu acho que é o ET, será?
Fantasma, não, lobo mau. A bruxa! A bruxa foi a primeira selecionada. Vamos ver qual é a questão que a bruxa traz pra gente? Presta atenção e fica ligado para você acertar a questão, hein? Vambora! Selecione a palavra com a sílaba final semelhante à palavra bruxa. Bruxa. A final, vem comigo. A letra A diz que é Bruna, só que nós queremos a sílaba final. Aqui fica no finzinho. Qual é a sílaba que está no finzinho? É o chá. Então a letra A diz que é Bruna. É essa? Não. A letra B diz que é puxa. Olha só, é igualzinho? É, hein? E a letra C fala que é boneca. Vamos ver qual é a resposta certa? Letra B, puxa! Muito bem! Você acertou aí? Prestou atenção? Sensacional! Então vamos embora ver qual é a próxima palavra que vai ser sorteada. Qual você acha que vai ser? Roleta, vamos embora? Faça as suas apostas. Qual será? ET, fantasma... Não, ai meu Deus. Lobo mau. Você apostou no lobo mau? Então vamos embora ver qual é a questão que aparece do lobo mau. O que ele traz pra gente? Vamos ler. Selecione a sílaba que inicia com a mesma sílaba de lobo. Olha só, dessa vez nós queremos a que inicia. Aqui está no comecinho. Qual é a sílaba que está no comecinho da palavra lobo? É o lo. Vamos ver qual é a questão que traz. A letra A diz que é tubo. Olha só, é o finalzinho que é igual. Mas nós queremos o final? Não, nós queremos aqui começa, que inicia. A letra B diz que é bolo. Também não, hein? E a letra C diz que é losango. Qual você acha que é correta? Vamos ver qual é? Letra C, losango. Parabéns você que acertou. Qual foi? Vamos ver qual é a terceira? Roleta na tela. Vamos lá. O que você acha que vai ser sorteado? Fantasma! Vamos ver qual é a questão que o fantasma traz pra gente. Fantasma. Selecione a palavra cuja sílaba do meio. A do meio é semelhante à da palavra fantasma. Olha só, já está até separadinho aqui. Nossa, tá bem facinho. A letra A diz que é botache. A letra B diz que é cartas. E a letra C, tatu. Qual é a questão que você acha que é correta? Qual a alternativa? Vamos lá, faça essa sozinho. A alternativa correta é a letra A, botache. A sílaba do meio é semelhante. Então, agora que nós já nos divertimos com esse jogo, hein? Você se divertiu? Prestou atenção? Acertou todas? Então agora você tá craque. Vamos fazer o exercitando, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Vem comigo! Leia o poema Medo. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Esse é um trecho do poema do Braulio Bessa. Vamos ver qual é a nossa questão? Questão número 1. Escolha a opção que apresenta semelhança
entre os sons das sílabas iniciais das palavras. A letra A diz que é chorar e falhar. A letra B, seguir e desistir. A letra C, impeça e imperador. E a letra D, não e papão. Faça com muita atenção que eu sei que você vai acertar. Vamos ver qual é a nossa segunda questão? Observe a imagem. O que nós temos nessa imagem? Isso mesmo. Não vou falar porque você já sabe. Vamos ver qual é a questão. Escolha a opção que apresenta a diferença entre o som da sílaba final do objeto. Lembra do objeto? Muito bem. Lembra do nomezinho do objeto e você vai achar qual é o som da sílaba final, que apresenta diferença. Letra A, peteca. Letra B, careta. Letra C, careca. E letra D, caneca. Super facinho, hein? Vamos dar aqueles minutinhos para você responder em casa e eu tenho certeza que você vai acertar tudinho. Você é esperto. Daqui a pouco a gente volta.
E aí, deu tempo? Fez tudinho? Tenho certeza que sim, você é ágil, esperto, inteligente, mas vamos resolver comigo. Vem comigo, vamos lá. Leia o poema Medo. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Braulio Bessa. Vamos lá para a nossa questão? Questão número 1. Escolha a opção que apresenta semelhança entre os sons das sílabas iniciais das palavras. Olha só, que apresenta semelhança, que são iguais. Quais são as palavras que são iguais entre os sons das sílabas iniciais, no comecinho? Vamos ver. A letra A tem as palavras chorar e falhar. Vamos marcar aqui. Chorar. Olha a sílaba inicial. Falhar. É a mesma? São bem diferentes. Vamos ver a letra B. Seguir e desistir. Seguir, desistir. São iguais? Você marcou a letra B? Não, né? Vamos ver a letra C. Impeça. Olha a sílaba inicial. Imperador. Opa! É igual ou diferente? É igual, né? Vamos ver se é essa mesmo? E isso é a letra C. Impeça e imperador. Na letra D nós temos a palavra não e papão. Olha só. São diferentes. Então, você que marcou a letra C, parabéns! Se você marcou outra letra, vamos prestar mais atenção, que eu sei que você acerta. Vamos para a segunda? Observe a imagem. Qual é essa imagem? O que nós temos aqui? Uma boneca. Vamos escrever aqui a palavra, o nome do objeto? Boneca. Boneca. Vamos ler a questão. Escolha a opção que apresenta a diferença entre o som da sílaba final do objeto. Nós temos lá uma boneca e ele quer saber a diferença final. Na letra A nós temos peteca. É igual ou diferente? Igual. Na letra B nós temos careta. É igual ou diferente? Diferente. Na letra C nós temos careca. Igual ou diferente? Igual. E na letra D, caneca. Igual ou diferente? Igual também. Sendo assim, eu acho que você marcou a letra B. E é aí que está a diferença. Muito bem, você acertou? Olha, meus parabéns, viu? A aula hoje foi muito tranquila, muito fácil, mas então vamos ver qual é o nosso resumo do conteúdo. Na aula de hoje, nós iniciamos lendo um trecho do livro da Ruth Rocha. E o nome do livro é Quem Tem Medo de Quê? Nós só lemos uma partezinha, o livro é bem maior e bem bacana também. Se você tiver a oportunidade de ler junto com o papai e com a mamãe, é sensacional. Você vai se divertir muito. Vamos ler o trechinho do texto que nós tivemos? Quem tem medo de quê? Eu vou contar para você o que é o meu maior segredo. Há uma coisa no mundo que me mete muito medo. Não tenho medo do pai, nem da mãe, nem do irmão. Mas eu tenho muito medo do barulho do trovão. Você também tem medo do barulho do trovão? Nós tivemos também um jogo que era para ligar as palavras que possuíam o mesmo som final. Lembra? Que segredo
nós ligamos com medo. Infantil, nós ligamos com caiu, que tem o mesmo som final, mesmo sendo escrito com letrinhas diferentes. Dizer, nós ligamos com fazer. Piada, nós ligamos com coitada. E coração, nós ligamos com injeção. Muito bem! Nós tivemos também a nossa palavra injeção, que foi mostrada em que as palavrinhas são iguais, às vezes no começo, como é o exemplo de injeção inseto. Elas podem ser iguais no meio, vou dar uma apagadinha aqui para ficar melhor para ver. No meio, como injeção e objeto, ou ela pode ser também igual no final, como injeção e coração. Nós tivemos também esse texto super divertido. Medo de quê? Vamos reler um trechinho? Se vejo um ET, uso o meu karatê, dou um chute e faço ele desaparecer. O bicho-papão comigo não tem vez não. Grito bem alto e ele fica com o maior medão. Se a bruxa vem querendo me assustar, puxo a peruca dela e ela começa a chorar. Olha só. E através desse texto nós tivemos aquele jogo, o jogo da roleta, em que algumas palavras foram selecionadas. Lembra? Aqui da bruxa, que era para ver qual é a palavra final semelhante. Você marcou a letra B, você acertou. Nós tivemos a questão do lobo, que era para ver com qual se iniciava, igualzinho. Que você marcou aqui, ó, a letra C, losango, e você acertou. E a terceira questão nós tivemos fantasma, que era para selecionar qual palavrinha tinha um meio igual. E você marcou a letra A, botaste. Muito bom! Uau, que aula divertida, cheia de informação, hein? Vem comigo que nós vamos para as nossas considerações finais. Gostaram da aula de hoje? Foi divertida, não é verdade? Na aula de hoje nós brincamos com as palavras. Nós também vimos a semelhança e as diferenças que existem entre os sons das sílabas iniciais, nas mediais e nos finais das palavras, não é verdade? Com várias palavrinhas dos textos que nós lemos e tudo mais. Então, uma coisa super importante a ser dita é que nós precisamos incluir a leitura no nosso dia a dia. Papai e mamãe, leia com seu filho diariamente uma historinha que ele goste, uma história nova, pesquise em livros, na internet. A leitura tem que fazer parte do nosso dia a dia, de forma divertida. E aí você vai expandir a criatividade do seu filho. Então acompanhe, continue acompanhando. A nossa aula não terminou aqui. Ela continua em casa, com a ajuda do papai, da mamãe, da professora, todo mundo muito envolvido para poder alavancar a nossa educação. Então, acessem os nossos canais de ambiente virtual de aprendizagem, AVA e Saber Mais. Eu espero você na próxima aula. Um beijo e foi maravilhoso. Tchau!